Amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento que virá hoje através do Evangelho, o abençoado Evangelho segundo o Espiritismo, que é o melhor livro que existe na face da Terra. Vamos lá então. Você que tem o Evangelho, por favor, consultá-lo. Está no item 19. Item 19. Por favor, consulte o item 19 para que nós possamos estudar juntos. Item 19. O título é O Mal e o Remédio. O Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, O Mal e o Remédio. Vamos estudar essa mensagem que caiu para nós outros na noite de hoje, quinta-feira. Ele começa fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem é que vai passar o ensinamento para nós. Quem vai passar o ensinamento para nós é Santo Agostinho. Olha o que Santo Agostinho reservou para nós hoje, na noite de hoje, quinta-feira. Então, Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: a vossa terra é, pois, um lugar de alegria? Será que a terra que você está vivendo é um paraíso? Um paraíso de delícias, é isso? Caímos aqui de paraquedas? Isso aqui é um local de excursão? É um piquenique? Não. Isso aqui não é um local de delícias, nem um paraíso. Aí ele continua, Santo Agostinho continua. A voz do profeta não ressoa? Pois, mais aos vossos ouvidos? Será que a voz do profeta, que tanto nos alertou, ainda não soa nos nossos ouvidos? Ele não disse que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes a viver aí na terra, e esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e quanto mais estiveres sofrendo, né, e suas dores forem mais profundas, mesmo assim, mesmo que você estiver passando por isso, olhai o céu e bendizei o Senhor teu Deus por ter vos querido experimentar. Olha que coisa fantástica, pessoal, que ensinamento fantástico. Por mais intensas que sejam os nossos sofrimentos, nós temos que olhar para o céu e agradecer a Deus por ter nos experimentado. Vamos interpretar isso melhor. O que ele quis dizer com isso, Santo Agostinho? Ele quis dizer o seguinte, pessoal. Vamos estudar. Aqui na Terra, onde nós vivemos, nós estamos em 8 bilhões de pessoas, ou seja, 8 bilhões de espíritos encarnados, que somos nós. Em volta de todos nós, convivendo conosco na mesma atmosfera, no mesmo ambiente, na mesma sociedade, existe ainda 28 bilhões de espíritos convivendo conosco, dentro de nossa casa, em tudo quanto é lugar, e para cada um de nós existe no mínimo 4 espíritos. Certo? É importante não esquecermos isso. Nos influenciando 24 horas por dia. Só que no plano espiritual, na atmosfera, na crosta terrestre, existe bilhões de espíritos, não é? Então, existe bilhões nos umbrais, nas trevas, nos abismos, mas vamos dar o exemplo do umbral. No umbral, existe bilhões também de espíritos na condição de errantes, não é? Aguardando a oportunidade, né, de uma nova chance para se regenerar.
porque Deus dá oportunidade para todos. Ele só não pode obrigar, né? Ele espera o querer da pessoa. Então, o que acontece? Na condição de errante, na umbral, existem bilhões de espíritos passando por intenso sofrimento. Um sofrimento que lhe é imposto pela própria consciência. É assim que funciona. Muito bem. Aí o que acontece? Esses espíritos que estão ali passando por intenso sofrimento, sofrendo perseguições implacáveis, né? Eles, alguns deles resolvem sair daquela rotina, não suporta mais tanto sofrimento, em decorrência do firme propósito em querer continuar com seus pontos de vista, sem querer perdoar, um espírito de vingança, se alimentando do próprio ódio. Quanto mais a pessoa se alimenta do próprio ódio, quanto mais o orgulho é intenso, mais ela vai permanecer tempo ali sofrendo, sendo escravo dos seus superiores, porque lá eles têm hierarquia, eles têm que obedecer aqueles que são seus iguais, né? Porque semelhante atrai semelhante, ele está convivendo com seus iguais ali no umbral, e lá não se pode dar moleza não, é como numa penitenciária, é exatamente igual a uma penitenciária. Por pior que o bandido seja cruel, não é? Sádico na sociedade, quando ele vai para lá ele fala mais manso, fala baixo, porque lá ele vai ter que obedecer. Existe hierarquia. Se ele, uma sujeirinha que ele fizer lá e não limpar, ele será massacrado. É assim que funciona. Então tem espírito lá no umbral, nas trevas, que alguns deles estão cansados de tanto sofrimento, daquela rotina. E aí eles resolvem olhar para cima e pede a ajuda de Deus. É o último recurso dele. Deus, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão que pisamos, do ar que respiramos, do amor, da felicidade e do poderoso sol da verdade. Ele recorre a Deus, que ele não aguenta mais tanto sofrimento. Não aguenta mais se alimentar do seu próprio ódio, de suas convicções, dos seus pontos de vista, do seu orgulho. Não aguenta mais sofrer aquela rotina de tanto tempo. Quando ele pede a ajuda de Deus, Deus já deixa de plantão. Jesus já deixa de plantão ali os seus arautos, os seus mensageiros, os seus socorristas. Porque Deus não desampara nenhum de seus filhos e deixa ali de prontidão, só esperando a pessoa pedir a ajuda dele. E quando a pessoa, o Espírito, pede ajuda, na hora os socorristas que estão de prontidão ali, vai lá e retira ele daquele local. Por mais que os seus perseguidores tentem resgatá-lo, não vai conseguir. Porque os mensageiros de Jesus e de Deus têm poder para tirar aquele espírito que pediu socorro. E Deus desampara um dos seus filhos. Pediu socorro, Deus tira ele dali, através de seus prepostos, dos seus mensageiros. Tirando ele dali, vai levar ele para um local, não é? Para o seu refazimento. Será socorrido, será assistido com infinito amor, sem nenhuma cobrança, apenas amor. Porque na lei de Deus não existe hierarquia. O próprio Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos apóstolos, para provar que não existe hierarquia, para provar que aquele que quiser ter poder tem que ser aquele que mais serve. Aí é que está. E aí, esse espírito que foi resgatado dali, através do seu pedido de socorro, porque ele não pode ser tirado dali pelos mensageiros de Deus à força, né? E Deus espera que ele peça socorro. Aí Deus vai lá e socorre. Aí o que ocorre? Esse espírito, ele vai pedir a Deus uma nova oportunidade. Ele vai pedir a Deus que lhe dê, na condição de aluno repetente que lhe dê uma oportunidade para que ele possa se reconsiderar seus pontos de vista, para que assim ele possa evoluir. E aí Deus dá a ele uma nova oportunidade, enviando ele para a terra, para que ele possa
não é? Na condição de aluno repetente, onde ele foi reprovado em várias matérias, assim como nós, não é? Ele possa, então, trilhar a estrada e o caminho que leva e conduz a Jesus. Ele possa se fazer luz. E, tá vendo? Por isso que aqui o Evangelho fala que nós, por mais sofrimento que nós estejamos passando, nós temos que agradecer a Deus. Então, esse espírito que foi retirado de lá, que mal prejudicou muita gente, por mais chegando aqui na Terra, ele vai passar por duras provas, porque ele vai ter que encarar o maior inimigo que ele tem no mundo, na face da Terra e do mundo, que é ele mesmo, suas atitudes, ação e pensamento. Ele vai ter que renunciar às suas más tendências e às suas más inclinações. E isso vai causar um sofrimento muito grande para ele, né? E se por acaso ele tiver prejudicado alguém fisicamente, ele poderá vir mutilado. Isso pode ser motivo de sofrimento para ele, não é? De intenso sofrimento, né? Mesmo assim, ele tem que olhar para cima e agradecer a Deus o sofrimento que ele está passando ali, porque aquele sofrimento que ele está passando ali é a luz dele, porque ele tá expurgando do seu perispírito, de sua alma, aquelas energias opacas, aquelas energias patológicas de sua alma, através do sofrimento que nós podemos chamar de mal necessário, se é que podemos chamar de mal necessário, né? Essa é a oportunidade que Deus nos dá, de reparar o mal que fizemos, através do sofrimento que nós vamos passar, para lutar contra o maior inimigo que nós temos dentro de nós mesmos, que são nossas atitudes, ação e pensamento, não é? Os vícios e os hábitos do passado que estão nos arquivos de nossa memória, querendo ganhar força no presente, querendo que nós repitamos, façamos tudo que fizemos outrora. Né? Os hábitos do passado estão nos arquivos da memória, exigindo que façamos as mesmas coisas. Por isso que nós temos mais tendências, mais inclinações. Elas decorrem aí, dos hábitos do passado. Isso é uma guerra, isso vai nos causar sofrimento, que nós vamos ter que combater esse mal que está dentro de nós. É uma guerra, é uma luta de mim para comigo. E eu tenho que, todas as vezes que estiver chorando, rangendo os dentes de sofrimento que eu estiver passando, nessa luta que eu estou travando comigo mesmo, eu tenho que olhar para cima e agradecer a Deus, porque é melhor estar na terra, passando por esse sofrimento, não é? Expurgando essas impurezas de minha alma, do que estar sofrendo lá no umbral. Aí é que está, por isso que nós temos que agradecer o sofrimento que nós estamos passando aqui na terra. E olha, pessoal, todos nós estivemos lá e passamos por isso. Então, por maior que seja os nossos sofrimentos aqui na terra, é melhor olhar para cima e agradecer a Deus. Aí é que está. É isso que Santo Agostinho está dizendo para todos nós. Por maiores que sejam os nossos sofrimentos aqui na terra, convivendo com desemprego, convivendo com aflições, convivendo com doenças, convivendo com medo, com isso, com aquilo, mesmo assim, nós temos que olhar para cima e agradecer a Deus. Porque a terra é um local de prova e expiação. É um local que Deus reservou, pela sua infinita misericórdia, para receber, acolher todos esses espíritos que são nossos irmãos, nossa família, e nós somos um deles, que estávamos lá, no umbral, passando por dolorosos sofrimentos. E, ao sairmos de lá e virmos para cá, foi um progresso, foi uma misericórdia de Deus. Vamos aproveitar, portanto, cada segundo de nossa existência aqui na Terra, para lutar contra o maior inimigo que nós temos, que são nossas tendências e nossas más inclinações. Então, quando alguém nos ofender, vamos aprender a dar outra face. Porque os hábitos do passado, que estão nos arquivos de nossa memória, querendo ganhar força no presente, que virá através das más inclinações e das más tendências, vai querer que a gente revivendo o passado doloroso, equivocado. E nós, se repetirmos, retornaremos para o umbral novamente. E aí, o que a gente decide? Passar por duros sofrimentos aqui, combatendo o meu eu,
evangelizando o meu eu, ou retornar para o umbral. É isso que Santo Agostinho está nos dizendo. Ele continua. Aí ele fala assim, ó, vós que viestes aí viver, aqui na terra, né? Esperai, pois, lágrimas cruciantes, tá vendo? E penas amargas. E quanto maiores forem as vossas dores, por mais agudas e profundas que sejam, olhai o céu e bendizer o Senhor, teu Deus, por ter querido vos experimentar. Então, Deus deu uma oportunidade, está experimentando a gente para ver se a gente vai querer aproveitar essa oportunidade. Aí ele fala, ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele estiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Então a gente só vai querer, só vai reconhecer a misericórdia de Deus, o amor de Deus, quando a gente está passando pelo bem bom? Por épocas de vacas gordas? Não. Nós temos que reconhecer a misericórdia de Deus em época de vaca, mas quando estiver passando pelo sofrimento. Porque a chance e a oportunidade que Ele nos deu, através do sofrimento, de expurgarmos as nossas impurezas, nossas energias patológicas, né? Dos equívocos de outrora. Aí ele continua, não reconhecereis, pois, o amor de Deus, senão quando Ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, e lhe tiver restituído o seu brilho e sua brancura, só vamos reconhecer assim? Aí ele fala, imitai aquele que vos foi dado como exemplo, porque chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, ele disse a Deus, ó, vou repetir essa parte aqui, ó. Santo Agostinho está dizendo que nós temos que seguir o exemplo, não é? Ele fala, imitai, quer dizer, seguir o exemplo. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Que chegado ao último degrau da abjeção, estava embaixo da terra, de tão humilhado que estava, e ele passando por miséria, ele ficou estendido no lixo. E mesmo passando por essa situação, ele disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste, meu Deus, à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. Tá vendo? Ele agradeceu a Deus, ele teve na opulência, ele foi um homem abastado, e depois ele foi jogado no lixo. E mesmo assim, jogado no lixo, passando por sofrimento, fome e doença, ele agradeceu a Deus por Deus ter provado ele. A mesma coisa somos nós. Por mais sofrimentos que estejamos passando, vamos agradecer a Deus, porque nós estamos no lucro. Essa é a verdade. Aí ele fala, aí Santo Agostinho fala, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando a vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo? Mas se devesses chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso? Ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Aí ele fala, mesmo que você na terra nasceu sofrendo, passou toda a vida sofrendo e morreu sofrendo, o que é isso? O que é isso? Não é nada em relação aos momentos eternos de felicidade que você vai passar quando você retornar para o seu verdadeiro local de origem, onde você foi criado, que é o universo infinito. Tá vendo? Aí ele fala, procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa dos vossos males em vosso passado, né? E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Quem mais sofre são os mais bem-aventurados da terra, porque quanto mais ele sofre, mais ele vai estar saldando suas dívidas, mais ele vai estar expurgando suas impurezas, suas energias patológicas. Aí ele fala, no estado de desencarnados, no estado de desencarnados, quando planavas no espaço, quando estavas no espaço,
na condição de errante, ele quer dizer isso, né? Vossa prova, né? No espaço escolheste, ó. Quando estava lá no plano espiritual, na condição de errante, né? Escolheste vossa prova. Ó, então, isso quer dizer o quê? Isso aqui já requer reflexão. Quem escolhe as nossas provas somos nós. É importante salientar isso. Quem escolhe nossas provas somos nós. Os relacionamentos difíceis na nossa casa, com nossos filhos, com nossa esposa, com nosso marido, quem escolheu fomos nós. Eu ter nascido sem um braço, eu ter nascido cego, quem escolheu fomos nós. Deus jamais iria mandar alguém para a terra sem um braço, sem uma perna. Jamais ele ia mandar alguém para a terra para sofrer. Jamais. Deus jamais faria isso. Essa situação, fomos nós que escolhemos. Essa situação, fomos nós que escolhemos. Não é? Vou dar um exemplo. Digamos que um homem aqui na Terra, ele utilizou a sua mão para bater na cara dos outros, dar soco nos outros. Por exemplo, luta de boxe. A pessoa fica batendo na cara do outro. Quando uma pessoa dessa conhece Deus no seu coração, ela vai pedir perdão para si mesma. Porque Deus não criou uma mão que devia fazer o bem, fazer caridade, para bater na cara dos outros. Nossa consciência não permite isso. E a gente vai pedir a Deus uma chance, uma nova oportunidade. Quando voltar na Terra, mesmo que eu venha é importante, meu Deus, que eu venha na Terra sem uma mão, para que eu possa refletir que a minha mão, ela tem que ser utilizada para fazer o bem, não fazer o mal, tirar sangue do rosto dos outros. E aí Deus permite, ele autoriza apenas isso, que a pessoa venha em benefício dela mesma, que ela venha na Terra e ela reflita sobre o bem que tem que fazer com a mão. Né? É assim que funciona. É por isso que ele fala, quando você estava no plano espiritual, não é, escolheste a vossa prova, porque vos acreditaste bastante forte para suportar. Entendeu? Então, se a mulher pediu para vir na condição de mãe, para ajudar Jesus e ajudar Deus com aquele espírito rebelde, aí a mãe, como tem um coração muito bom, fala, eu aceito para ajudar esse irmão e ajudar Deus, aceito receber ele na terra como mãe. Se ela pediu isso e Deus autorizou, é porque Deus percebeu que ela tinha muito amor para dar. Ou seja, ela tinha as costas boas para suportar o peso dessa cruz. Se ela não tivesse recurso para isso, Deus não teria permitido, porque Deus nunca dá uma cruz maior do que a nossa resistência. Tá vendo? Por isso que ele fala aqui, ó, porque vos acreditaste bastante forte para suportar. Aí ele continua, por que reclamar nessa hora? Então, se a gente pediu para vir conviver com uma pessoa de difícil trato, de difícil relacionamento que nos maltrata, se a gente pediu para vir enfrentar uma convivência tão difícil dessa, é porque a gente precisa aprender a lidar, a trabalhar com a diferença e o diferente. A gente precisa aprender o exercício da alteridade. É assim que eu evoluo. E quanto mais eu evoluo tendo paciência, complacência, transigência com a pessoa de difícil trato, mais eu evoluo e ela também. Por que reclamar? Não é para reclamar. Se a gente reclama, nós estamos renunciando à prova. E aí uma grande parte foge do relacionamento. Aí é mais difícil ainda. Aí ele continua, vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Tem pessoas que pedem para vir na Terra com glória, ou então com a fortuna. Mas ela pediu isso para vir aqui, para lutar contra a tentação do que o dinheiro proporciona, que a pessoa, o dinheiro obriga a pessoa a ter uma vida de luxo.
onde a pessoa, a sua vida social, não vai permitir para ela nenhum tempo para que ela possa utilizar em benefício daqueles que estão nas favelas passando fome. O seu meio social exige sua presença. E aí é que é o problema. Olha a dificuldade. Por isso que Jesus falou que é difícil de um rico entrar no reino dos céus, por causa disso. Olha, então por isso que ele fala, vós que pediste, então foi a pessoa que pediu, a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. E vós que pediste lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísse triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, mesmo que a pessoa venha aqui na terra e morra em cima de um montão de lixo com fome, a alma que sair dali, de cima daquele lixo, vai ser uma alma branca, cheia de luz. Valeu a pena, não valeu? E por isso que tem que saber sofrer, sem reclamar. Aí ele continua, que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Nossa, que remédio, pois, deve-se recomendar àqueles que estão atacados de obsessão cruel e de males cruciantes? Né? Nós, aqueles que fazem atendimento, aqueles que são pastores, aqueles que são padres, né? Aqueles que são dirigentes, trabalham em desobsessão. Isso aqui é para quem faz esse tipo de trabalho. Que remédio, pois, nós devemos recomendar para aquelas pessoas que estão atacadas de obsessão cruel e de males cruciantes? Que remédio devemos recomendar? Ele continua. Um só é infalível. Só existe um remédio infalível, uma receita infalível. É a fé. É o olhar para o céu. Se no acesso de vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, de sua mão, vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É assim. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida, um segundo de sua eficácia, é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Então, a receita, só existe uma receita para o nosso sofrimento. Só um, pelo que ele falou aqui. É a fé. A luta. Nosso pensamento tem que estar centrado só na fé, na esperança e no exercício da caridade. O melhor remédio para a desobsessão é esse. Para o sofrimento é esse. Então, um milésimo que a gente vacilar na fé, aí a pessoa cai. Aí ele continua, o Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que, com a fé, se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo, será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos dos mais fortes dores serão para eles as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo, não é? Que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem, felizes os que choram,
Que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Portanto, eu vou repetir essas palavras de Santo Agostinho. Se você está sofrendo um relacionamento difícil, se você está sofrendo por desemprego, se você está sofrendo por perseguições implacáveis de espíritos obsessores, se você está sofrendo por problema financeiro, se você está sofrendo por doenças, enfim, se você está sofrendo por qualquer problema, não é? Que suas almas se alegrem. É o que Santo Agostinho está falando. Porque serão abençoados por Deus. Santo Agostinho. Tenhamos fé. Não vamos perder o foco em Deus, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. Mais do que Deus, ninguém. Mais do que Deus, ninguém. Mais do que Deus, ninguém. Uma boa noite para todos. Que Jesus esteja em nossos corações e que nós estejamos também com Jesus Cristo, através da fé, do otimismo, da esperança e da alegria. Mesmo passando por sofrimento, vamos nos manter alegres, porque Deus está conosco. Nós somos cristãos e nós somos seguidores de Jesus. Viva Jesus!